Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, graça e paz. É muito bom compartilhar com vocês a eterna, a preciosa, a infalível Palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta ocasião sobre um assunto muito importante que é o perigo da inveja. Eu gostaria de olhar com vocês alguns versículos do Salmo 73 para nós podermos tratar desse assunto muito sério. Aqui no Salmo 73, o salmista faz um relato assustador, pois ele mostra que quase se perdeu. É como se ele estivesse na beira do abismo e ele quase caiu dentro desse buraco. Eu gostaria de ler o versículo 2 com vocês. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Olha que testemunho forte de um homem que estava na beira do abismo. Ele disse: quase que eu me perdi, quase que meus pés se desviaram. Essa é uma constatação muito forte. E a grande pergunta é: por que esse crente, por que o salmista estava nessa situação de quase perdição? O que quase o levou à perdição? E a resposta é a inveja. Eu gostaria de ler o versículo 3 com vocês, que diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele teve inveja daquilo que os perversos tinham, dos bens, da vida dos perversos, dos caminhos dos perversos. Ele desejou, ele queria para ele aquilo que os arrogantes tinham: a prosperidade, os bens, a saúde. Ele invejou tudo que eles tinham. É terrível quando um crente olha na direção errada, porque ele começa a desejar as coisas erradas, aquilo que não é para ele, aquilo que não lhe satisfaz. Ele deixa de buscar aquilo que satisfaz para desejar aquilo que não traz nenhuma satisfação ao coração humano. Então esse foi o grande erro do salmista: olhar para aquilo que os arrogantes e perversos tinham e desejar aquilo que eles tinham. Ele chega a dizer que parece que eles não adoeciam, né? Estavam sempre saudáveis, não se cansavam. Eles tinham uma vida, aparentemente, a vida dos sonhos de qualquer pessoa. Olhando de fora, o salmista tinha essa percepção de que a vida dos ímpios, a prosperidade deles, é a vida dos sonhos de qualquer um. O problema, como eu já falei, é que quando nós olhamos de maneira errada, na direção errada, e desejamos essas coisas, nós chegamos a uma triste constatação. No versículo 13, o salmista chega a dizer: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele chega a pensar que a vida de santidade, a vida de pureza, uma vida de fidelidade a Deus não compensava. Ele olhava para os ímpios e dizia: eles prosperam, eles podem fazer a viagem dos sonhos, eles podem comprar tudo aquilo que o corpo pede, tudo aquilo que o corpo deseja, eles têm dinheiro para comprar. Eles vivem uma vida aparentemente muito boa, e enquanto eu estou em dificuldades, enquanto eu passo por lutas, perseguições, então ele chega a pensar: talvez tenha sido inútil eu me manter fiel, já que os ímpios vivem mais felizes do que eu. Mas Deus, em sua misericórdia,
ele abre os olhos desse crente, do salmista, quando ele estava quase caindo dentro do abismo por causa da inveja. Então Deus chega e abre os olhos desse homem e ele pode ver toda a verdade. A primeira coisa que ele faz quando Deus abre os seus olhos está no versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele deixa a inveja de lado e ele entra no santuário de Deus. Ele se aproxima de Deus. Aqui está o primeiro passo para aquele que quer ser restaurado, para aquele que deseja voltar a ter uma vida avivada com Deus, um avivamento, buscar a presença de Deus. Foi o que o salmista fez, entrou no santuário de Deus e ali Deus abriu os seus olhos e ele viu algumas coisas importantes. A partir do versículo 18, o salmista escreve: Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Veja que o salmista está aqui mostrando o fim dos ímpios. Tudo aquilo que eles tinham era passageiro. O dinheiro só pode, no máximo, dar um caixão bonito para ele ser enterrado. Mas a partir dali o dinheiro não pode mais lhe acompanhar. Então, quem tem dinheiro e não tem Deus, não tem Jesus como Senhor, só tem o dinheiro. E o dinheiro lhe abandona quando seus olhos fecharem neste mundo. Ele não pode ultrapassar para outra vida. Então, é triste. Quem tem apenas dinheiro está totalmente perdido. Outra coisa importante que o salmista aprendeu quando Deus abriu seus olhos está a partir do versículo 23, que diz: Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Veja que coisa maravilhosa. Se o dinheiro só podia acompanhar os ímpios até a morte, o texto diz que Deus está sempre conosco e que Ele nos guia aqui, segurado em nossa mão. E depois que morrermos, Ele nos recebe na sua glória. Ele não nos abandona na morte como o dinheiro faz. Pelo contrário, depois da morte, nós estaremos sempre com Ele, para todo sempre com Ele. Veja que a inveja é um sentimento perigoso. O salmista Asaf quase se perdeu por causa dele, porque ele olhou na direção errada, desejou as coisas erradas, tirou conclusões erradas, quase se perdeu. Mas Deus, em sua misericórdia, salvou o salmista da queda, livrou seus passos da queda, porque Deus é bom e é misericordioso. Ele vela pelos seus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é suficiente. Nós não precisamos de nada mais para satisfazer a nossa alma. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.